Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez agradecendo a Deus, hoje 26 de junho de 2020, pelo dom da vida, pela paz que Ele tem nos dado, pelos livramentos. Mesmo em meio a essa pandemia, Deus continua cuidando de nós e nós somos gratos ao Senhor por isto. Nós vamos orar nesse momento, fazer uma oração por cada um dos irmãos e que essa palavra hoje ela possa contribuir de alguma forma para a sua vida. Nosso Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por essa tarde, pela vida de cada um daqueles que nos assistem. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a vida deles, Pai, de uma forma tão especial, que eles possam ser alimentados pela sua palavra, por esta reflexão, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre o tema quem é maior. Mateus capítulo de número 18, versículo de 1 ao versículo de número 9, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer um desses tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Enfim, quem é o maior? Havia uma discussão no meio dos discípulos sobre a questão de quem seria maior entre eles. E essa instrução ela foi dada exatamente no mesmo dia que ocorreu aquele incidente com o tributo lá no templo. E essa discussão entre os discípulos ela gerou um clímax quando eles entraram em Cafarnaum. Eles começaram a discutir sobre isso, aquela referência de Jesus falar sobre ir novamente a Jerusalém, está lá no capítulo 16, no versículo 21 de Mateus, de onde ele tinha ficado ausente mais ou menos quase um ano, e mais ou menos um ano e meio, se a gente comparar com João capítulo 7, versículo 2, tinha reavivado no coração dos discípulos algumas esperanças equivocadas. E quando isso acontece, eles entendem que havia chegado o tempo de Jesus estabelecer o seu reino. E aí eles começam, todo esse discurso do capítulo 18, a gente pode intitular ele Como lidar com as diferenças de opinião e conflitos que surgem no meio da igreja. E aí eles começam, o grande problema que tornou necessário esse discurso de Jesus foi assim um choque de personalidade entre eles, entre os 12. Por quê? Porque Jesus precisava resolver isso para que a unidade fosse preservada. Quando a unidade da igreja ela é ameaçada, alguma coisa precisa ser feita para que essa unidade ela venha a ser preservada. Quando Marcos e Lucas eles registram essas narrações semelhantes a esta do apóstolo Mateus, está lá em Marcos 9, 33, 37 e 42 a 46 e Lucas do 9, 46 a 48. Quando a gente pega essa comparativa dessas três narradores, verificamos que Marcos e Lucas, eles expõem o que aconteceu antes a esse acontecimento. E Jesus começa a censurar os seus discípulos. E aqui, lá em Lucas, é mostrada também a onisciência de Jesus, que percebe que eles haviam discutido isso pelo caminho. No entanto, Marcos apresenta uma metodologia utilizada por Jesus, isso é, ele inicia um diálogo com os seus discípulos a partir de uma pergunta. E exatamente essa abordagem leva a conta a animosidade do debate entre os discípulos no caminho de Cafarnaum. Eles estavam à procura do líder que assumiria o comando do grupo numa possível ausência de Jesus.
E aí Jesus vai perceber que esse espírito, esse sentimento de quem era maior, estava muito presente na vida dos discípulos, ainda. Né? Jesus já havia feito tantas coisas demonstrando humildade, porém, esse espírito, esse sentimento ainda estava muito vivo dentro deles. Quando ele apresenta a humildade como a excelência, né, o pré-requisito para a excelência do reino do Senhor, e ele faz isso de forma irônica, né? Ele deu uma lição de maturidade espiritual aos seus discípulos, quando ele pega uma criança e coloca ela no colo. É como se ele estivesse falando: vocês estão totalmente equivocados. Não é isso que eu quero, não é isso que eu vim pregar para vocês, não é isso que eu vim ensinar. A primeira coisa que eu aprendo nessa questão de quem é maior, porque nós vivemos uma época muito perigosa dentro desse assunto, vocês sabem disso. Quantas pessoas querendo ser maior do que as outras, quantas querendo aparecer mais do que as outras. E o que menos interessa é que o reino de Deus se apresente, é que o reino de Deus seja conhecido. Jesus ele vai nos ensinar primeiro que nós temos que nos tornar como crianças. Quando ele diz sobre criança, ele está falando sobre humildade. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é humildade. Eu conheço ricos, humildes e pobres prepotentes. Eu conheço ricos simples e pobres exibidos. Então, o que é simples? A qualidade é alguém que age com simplicidade. Né? Isso é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Liderança cristã, discipulado, nunca foi motivo para uma alta exaltação. Nunca foi motivo. Jesus ele sempre trabalhou para que seus discípulos fossem humildes. Ao ponto dele, um dia, numa ceia, numa reunião deles, ele levantar, pegar uma toalha e lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Você já parou para pensar no pé de cada um deles, naquelas estradas empoeiradas de Jerusalém, da Galileia? Pois é, Jesus literalmente pegou a toalha e limpou os pés daqueles discípulos. O que eu aprendo com isso? Que Jesus quer que servos dele se tornem humildes. No reino de Deus não pode ter disputas para quem é maior, mas sim pessoas que saibam a sua posição. E aqui eu não estou falando de forma hierárquica, porque quem é não precisa dizer que é. Quem tem não precisa dizer que tem. É natural, as pessoas respeitam naturalmente. Por quê? Porque veem a unção, veem a chamada, veem aquilo que Deus tem para a sua vida. Ela é tida como uma qualidade benéfica e positiva, a humildade, ainda falando, onde ninguém é maior ou pior do que ninguém. No reino de Deus não existe pior ou melhor. Existem servos do Senhor, existem filhos do Senhor, que nasceram para fazer a vontade de Deus, para servir uns aos outros, para tolerar uns aos outros. Mas eles brigavam para dizer quem é o maior, e Jesus vai dizer: aquele que não se tornar como uma criança, ou seja, é possível se tornar humilde. É possível alguém arrogante se tornar humilde. É possível alguém prepotente se tornar humilde. Amém? Essa é a primeira parte. Então, nós entendemos que, dentro dessa primeira parte ainda, que a questão do nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, e essa humildade ela é preciosa aos olhos do Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia vai dizer que mais graça será dada a quem possuir a humildade. Salmos 25, 9, Tiago também 4, 6, vai dizer: conserva a alma na tranquilidade e contentamento. Salmo 69, 32 e 33 vai dizer que ela gera paciência e a resignação nos momentos de infelicidade. Jó 1, 21 também vai dizer isso. Jesus nos deu um grande exemplo de humildade.
É um texto que eu amo na Bíblia, que está em Filipenses, capítulo número 2, versículo de número 5, que vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou seja, lição de humildade. As maiores promessas de felicidade são feitas aos humildes. Salmo 147, versículo de número 6, eu não quero que o vídeo fique muito extenso, mas o Salmo 147, o versículo de número 6 vai dizer assim: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ou seja, os humildes são amparados por Deus. Isaías 57, verso 15 também, é importante a gente ler, Isaías 57, verso 15, eu vou ficar apenas com esse versículo sobre a humildade, que vai nos dizer o seguinte: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Davi no Salmo 51 diz que aqueles que é contrito, e abatido de coração, Deus não o rejeitará. Então, primeira coisa, quem é maior no reino de Deus? Primeiro, aquele que se torna como uma criança, aquele que tem humildade. Segundo lugar, aquele que submete a sua vontade à vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está me ouvindo: cristão não tem vontade. Que é isso, pastor? Nós temos livre-arbítrio. Quem é cristão de verdade não tem vontade. A Bíblia diz que nós fomos separados e agora nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos servos de Deus. Em outras linguagens, Paulo vai usar a palavra escravo de Cristo. Escravo não tem vontade. Embora nós tenhamos a nossa liberdade em Cristo, nós não temos vontade. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. O Senhor Jesus alerta esses discípulos quanto ao alto domínio da vida cristã. Isso é muito perigoso, porque tudo que era da parte deles podia comprometer essa mensagem evangélica, essa mensagem do evangelho, e isso poderia prejudicar. O comportamento deles poderia prejudicar essa mensagem que eles iam levar. Ou seja, vida separada de mensagem não tem valor algum. Palavras sem atos não tem valor algum. E aí esse autodomínio, essa expressão do caráter divino vista em Jesus, deveria ser preservado, deveria ser multiplicado em dois hábitos da vida: no hábito particular e no hábito público, no âmbito público. Tem muitas pessoas que é uma bênção publicamente, mas que são maldições na vida particular. Uma coisa que eu sempre peço a Deus é que Deus me dê a pureza de coração. E eu não quero reputação, eu quero caráter. Porque reputação é aquilo que as pessoas acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus sabe que eu tenho e que eu sou. É diferente. Quem é maior? Primeiro, aquele que se torna como uma criança. Segundo, aquele que submete a sua vontade à vontade de Deus. Essa orientação é válida tanto para os discípulos do século I como para os discípulos do século XXI, ao qual nós estamos. A respeito desse testemunho, Jesus usou uma figura de linguagem que dentro do português é chamada de hipérbole, O que é o hipérbole? É uma figura de linguagem que enfatiza ou exagera a significação linguística. E aí, para mostrar essa atitude radical do cristão, porque eu costumo dizer que cristão tem que ser radical. Todo mundo é radical, o cristão não pode ser. Já notou? Você tem que respeitar, porque você tem que... Não, nós temos que ser radical com aquilo que nós acreditamos. Claro que nós devemos buscar o equilíbrio, a sensatez, os frutos do Espírito, isso aqui sem dúvida. Quando eu digo ser radical, não é ser um ignorante, ser um estúpido. Não é nada disso. Mas nós temos que ser radical com o pecado,
radical com a mentira, radical com a nossa vida perante o Senhor, né? E aí ele vai dizer que tem que ser cortado, esse espírito de quem é maior tem que ser cortado. Isso não se refere à amputação física. Por exemplo, o versículo de número 7 vai dizer assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem por qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou os pés serem lançados no fogo eterno. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, o que nós entendemos pelo contexto do capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus, é que se a nossa soberba, se a nossa arrogância, se a nossa vontade de querer ser grande ou maior do que alguém, se tornar tropeço no reino de Deus, que nós venhamos cortar isso da nossa vida. E aí é onde nós entendemos que nós temos a capacidade de cortar e submeter a nossa vontade à vontade de Deus, como uma criança se submete aos pais. Como uma criança que não tem maldade, que você corrige, daí a pouco ela está com você novamente. Por quê? Porque ela se submeteu, ela se submete à sua vontade, ela entende essa questão de paternidade, essa questão de paternidade, ela está muito, vamos dizer assim, qual a palavra que eu posso usar? Ela está muito presente na vida da criança, esse apego. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Se torne como essa criança, humilde, apegada ao Pai, que submete à vontade do Pai, e qualquer coisa que for diferente disso, corte da sua vida. Aí ele vai dizer, se a tua mão te escandalizar, corta. Né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, se a sua mão está pegando onde não deve, corta isso da sua vida. Se a sua mão está pegando dinheiro que não deve, corta isso da sua vida. Se os seus olhos estão te levando, né, a tropeçar, arranca e lança fora. Aí ele vai dizer, é melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os 2 serem lançados no inferno. Olhe bem, irmãos, o quanto essa discussão dos discípulos gerou uma repreensão severa do Senhor. Porque aqui o contexto é exatamente esse, da discussão que estava acontecendo e da pergunta que eles fizeram. Em outro texto, chega ao ponto da mãe chegar e dizer, olha, eu queria que o senhor colocasse um filho meu à sua esquerda e outro à sua direita. Né? E aí Jesus vai dizer, vocês não sabem o que pede. Meus irmãos, por que eu estou lançando essa palavra? Porque nós nunca vivemos uma época onde os cristãos buscaram tanta grandeza, tanta competição no meio cristão, tanta pessoa competindo uma com a outra, tantas pessoas lutando umas com as outras, quem é maior, quem tem mais acesso, quem tem mais like, quem tem mais seguidores, né? É uma coisa estranha, porque isso a gente vê no mundo, isso a gente vê em cantores, né? Em pessoas, em personalidades públicas. E cada vez que passa, o cristão está enveredando por esta área. Né? Eu até pedi que algumas pessoas pudessem acessar o meu canal, mas aqui é para que palavras possam ser bênção e alimento na vida de algumas pessoas, na vida daqueles que assistirem. Até porque eu não tenho como competir, porque... né, não existe competição no reino de Deus. Isso é uma loucura, isso é um delírio. Quantos líderes, né, se achando acima das pessoas, pela roupa que veste, pelo carro que anda, pelo estilo de vida que leva. Gente, para com isso. Se nós lermos o Evangelho, nós vamos entender que no reino não há nada para isso. Não há espaço para isso. Não há espaço para luxúria. Não há espaço para vaidade. A vaidade está presente na nossa vida como nunca. Eu estou aqui muito além de roupa, a vaidade do coração, a vaidade do possuir, a vaidade do ter, a vaidade de ser maior, da pessoa olhar e falar fulano. Hoje nós temos, eu costumo dizer isso muito na igreja ao qual sou pastor, na Adel Leste,
Que muita gente diz assim, mas fulano tá bem demais. Aí você vai pensar, né? Poxa, ele tá bem com a família, ele tá bem consigo mesmo. Não, ele tá bem, hoje ele ganha tanto, hoje ele tem isso, hoje ele tem aquilo. Meu irmão, vamos acabar com isso na nossa vida. Ninguém é maior. Nós podemos negociar, nós podemos ter nossa empresa, nós podemos ter os nossos negócios, nós podemos ter os nossos bons salários, mas nós não podemos esquecer da humildade, da simplicidade, de saber conviver com pessoas que têm, mas também saber conviver com pessoas que não têm, de receber bem uma pessoa que tem, mas receber em tapete vermelho também quem não tem. Eu estou cansado de ver isso no meio cristão. De quem tem valor é quem tem dinheiro, quem tem posição, quem tem isso, quem tem aquilo. Vamos varrer isso da nossa vida, vamos cortar isso da nossa vida, porque Jesus diz assim, é melhor você entrar cego na vida do que com os 2 olhos no inferno. Então a minha palavra hoje é, não existe ninguém maior do que ninguém. Eu resumo hoje dizendo, Deus nos chama para sermos como crianças. Se nós queremos ser grandes perante o Senhor, primeiro nós temos que ser como crianças, humildes. E segundo lugar, nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Pastor, mas eu quero muito isso. Se submeta a Deus. Pergunte a Deus se isso é legal. Pergunte a Deus se realmente isso vai te fazer bem. Pastor, mas a gente tem... Não, pergunte, aprenda a ter o hábito de conversar com Deus, como a gente conversa com uma pessoa igual a gente se aconselha. Né? Tenha o hábito de perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Realmente é esse o caminho? É essa a escolha? É realmente isso que eu tenho que fazer? Se submeta à vontade de Deus, porque na maioria das vezes as nossas vontades, me perdoe a palavra, fizeram com que nós nos lascássemos, nós batêssemos com cara no muro, nós escolhêssemos errado. Quantas pessoas estão frustradas, destruídas por escolhas próprias, escolhas essas que nós não tivemos a humildade de submetê-las à vontade do Senhor. Amém? A minha oração é que Deus, nessa tarde de hoje, possa te dar sabedoria e entendimento a nós, para que nós venhamos entender que quem realmente é grande no reino de Deus são pessoas simples, como crianças, e aí todas as características das crianças entram aqui, e também que a gente venha submeter a nossa vontade à vontade do Pai, assim como uma criança. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu desejo muito que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que você seja vitorioso. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas, o mundo está se definhando, o mundo está implodindo, a terra está dando os seus últimos suspiros, e aqueles que encontrarão a Deus são aqueles que têm a simplicidade como marca da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, proteja a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Eu sou o pastor Danilo Meireles, estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.